Acreditar sem ver. Essa foi a frase que uma aluna me disse em relação a como ela se sente com o inglês. Nós estávamos em uma aula só falando inglês, eu falando, ela falando também, e eu pontuei para ela: quando você começou o seu processo, você conseguia enxergar esse momento em que nós estaríamos só falando inglês? E ela disse: não, realmente inglês é um acreditar sem ver. Quando nós aprendemos uma segunda língua pela primeira vez, nós não vemos a fluência logo no começo. O que nós vemos é o medo, a insegurança, a frustração das palavras que não saem como gostaríamos, as conversas que são rápidas demais e nós olhamos e pensamos: como que eu vou entender isso? Como que eu vou conseguir falar dessa forma, com confiança, expressando tudo o que eu quero? Porque como nós ainda não temos essa estrada pavimentada, como nós ainda não fizemos toda a travessia no começo, nós não sabemos como que é cada etapa, como que é chegar o dia em que eu consigo me expressar com mais confiança, consigo entender conversas rápidas. Então nós ficamos realmente sem acreditar. Como acreditar sem ver? A primeira coisa que eu disse para minha aluna foi: olhando o que nós fizemos até aqui, olhando para a travessia que nós fizemos até aqui. Foi um passo de cada vez que te tirou do básico para onde você está agora. E é um passo de cada vez que vai te tirar daqui para te levar a níveis mais altos. Quando eu estava no meu processo de travessia do inglês, no começo e até pela metade, eu sempre me perguntei: como é que esse processo acontece? Um dia eu acordo fluente, eu acordo falando tudo, eu acordo entendendo as pessoas, como que é isso? E o que eu aprendi foi: ela vai acontecendo, a fluência, a confiança, o aprendizado, ele vai acontecendo um passo de cada vez. Cada bloco de conhecimento que você coloca agora serve de pavimento para o próximo, para que você chegue mais longe. E sim, gente, essa travessia pode ser muito frustrante, pode ser muito desconfortável, porque nós ainda nos vemos atravessando sem conseguir ter a habilidade de fazer o que gostaríamos. Então nós precisamos pedir para as pessoas repetirem, muitas vezes mais do que uma vez, e isso, dependendo do contexto, traz muita angústia, traz muito desconforto. Só que essa é a travessia que vai te tirar do desconforto. Nós precisamos passar por esses momentos para que consigamos vencê-los, para que consigamos não mais nos sentirmos assim. E hoje, nesse vídeo, eu quero te dar duas dicas de como lidar com o desconforto na sua travessia. A primeira dica é: encontre um local para você praticar o seu inglês em que você tenha permissão e se dê permissão para errar. Os erros são parte do seu processo. Quando você está praticando, você precisa errar, ser corrigido, corrigida, para que você consiga aprimorar e então seguir. E esse parece um ponto simples, mas não é. O erro, ele nos causa tanto desconforto porque nós nos vemos em uma posição de muita vulnerabilidade. Então, a mente, quando ela sente muito desconforto, ela vai achar, ela vai procurar e vai encontrar muitos caminhos para evitar aquela exposição. Por isso, se você encontrar um local em que você tenha essa permissão, em que você dê essa permissão para se sentir vulnerável, para errar, o que é algo absolutamente normal em um processo de aprendizagem. Você vai errar, a pessoa, o seu professor, o seu tutor vai te corrigir, você aprimora e segue. A segunda dica é: reconheça que você está fazendo algo incrível. Aprender uma língua, gente, é algo extremamente complexo. É de uma complexidade tão grande que o cérebro faz isso em etapas. E é uma jornada de muita coragem. Nós precisamos ter muita coragem para nos mostrarmos ainda aprendizes. Lembre-se como você aprendeu a sua língua nativa. Quando você tinha 2 anos, você não era fluente. Você tinha as habilidades linguísticas e de fala de uma criança de 2 anos. Quando você tinha 4, de uma criança de 4 anos, 6, 8 e assim sucessivamente.
Quer dizer que você não era fluente com 7 anos? Você não falava bem a sua língua? Não, você era fluente dentro daquilo que a sua habilidade linguística te permitia naquele momento. Então, quando nós aprendemos inglês, não quer dizer que você vá precisar de 10 anos para conseguir falar inglês. Mas cada tempo vai te dar uma habilidade. Quando você tiver 1 ano de prática com a língua, você vai ter a habilidade de uma pessoa que estudou, treinou e praticou por 1 ano. Quando você tiver 5 anos de prática com o inglês, você vai ter habilidades diferentes pelo tempo, pela exposição e pela prática mais longa. E geralmente com o inglês nós ignoramos essas etapas. Nós nos colocamos em uma posição de ou eu já sei falar e sou fluente, confiante, entendo bem, falo bem, ou eu não sei. Esses espaços de habilidades que vão crescendo com o tempo precisam também ser reconhecidos, porque a fluência é algo que vai acontecendo. Nós não podemos nos colocar em apenas 2 pontos. Ou eu não consigo falar e não consigo entender, ou eu já estou confiante, já estou fluente. Porque esse espaço é muito longo. Nós precisamos reconhecer que a cada etapa, a cada tempo, a cada nova prática, nós alteramos essa travessia, nós alteramos as nossas habilidades, mas é um passo de cada vez. É muito parecido com o processo de aprendizagem da sua língua nativa. Quando você tinha 20 anos, você entendia e se comunicava como uma pessoa de 20 anos, diferente de quando você tinha 6 anos. Mas nós não podemos dizer que o que você já conseguia, já fazia com 6 anos, não era importante. Pelo contrário, era muito importante. E foi aquele momento que foi também criando, te dando bases para ir crescendo. Então, com o inglês é a mesma coisa. Nós vamos aprendendo e aumentando as nossas habilidades a cada momento. Por isso que é importante perceber essa travessia e que a cada momento você está colhendo frutos dos passos que está dando. A nossa grande dificuldade com esses passos intermediários durante a travessia é que, sim, nós nos vemos ainda pequenos, crianças, aprendizes. Nós, adultos hoje, aprendendo uma segunda língua, nos vendo ainda pequenos. E isso é algo que o ego sofre muito para aceitar. E a última dica de como fazer essa travessia acreditando sem ver é: foque no presente. No momento que você está, olhe que agora você já consegue muito mais do que você conseguia quando você começou. Percebe a estrada que você já pavimentou, o que você já atravessou. Então, desde que você começou, o que você já consegue fazer? E lá no começo você não acreditava nesse ponto em que você está agora, e você está. Então reconheça o momento presente, veja o que você já consegue e continue dando pequenos passos, porque são eles que vão continuar te levando cada vez mais distante. E quando o desânimo bater, sabe aquele desânimo que muitos de nós que estamos fazendo essa travessia sentimos? Quando nós temos que nos comunicar e não sai exatamente como gostaríamos, quando temos que entender alguém e precisamos pedir para repetir algumas vezes, e nós então olhamos para o nosso inglês, para a nossa travessia e falamos algo parecido com: nossa, meu inglês está estagnado, eu não estou aprendendo mais, eu não estou conseguindo, isso não é para mim. Calma, respira, porque a travessia, ela é um contínuo. Lembre-se, esse momento que você vivenciou não define a sua travessia inteira. É só um pequeno momento que aconteceu e que, sim, nós vamos nos sentir desconfortáveis, nós fomos expostos. Existe sim a vulnerabilidade, a proteção do ego sobre a nossa capacidade, sobre quem nós somos enquanto pessoas, sendo julgados com o inglês
ainda fazendo a travessia, então sim, é essa angústia, é esse desconforto que vai sim acontecer muitas vezes, mas é importante nesse momento você parar, respirar e lembrar: eu estou atravessando. Esse momento não define a minha travessia inteira. Continua um passo de cada vez, porque é fazendo isso a cada nova exposição, você vai tendo um novo bloco de conhecimento, um novo bloco de prática que vai te dar recursos para as próximas etapas. Então, não, você não está estagnado, você não está estagnada, você está atravessando. Porque a fluência não começa quando o desconforto termina. Ela começa quando você decide atravessá-lo. Lembre-se disso e até o próximo episódio do Diário da Travessia.